Hoje falaremos sobre as estrelas do mar. Elas são animais fascinantes, incríveis. Só que as pessoas muitas vezes nem sabem que elas são animais. Muitas pessoas acreditam naquela história bem antiga de que as estrelas do mar vieram do céu. Não, gente, por favor. As estrelas do mar são animais que existem há milhões de anos. De novo, muito antes dos dinossauros. E elas existem no mar e têm uma importância muito grande. Por quê? Porque elas são animais topo de cadeia. Elas se alimentam de vários outros invertebrados marinhos. Mas como as estrelas do mar comem? A maioria das estrelas do mar, elas têm uma adaptação, uma característica que elas conseguem everter, colocar parte do estômago delas para fora. Como assim? Elas estão lá andando pelo fundo, elas têm vários pezinhos embaixo delas. E elas encontram um ouriço, vamos supor. Elas sobem em cima dele, com os bracinhos elas fecham ele, seguram ele lá. Com as ventosas que tem nos pezinhos delas, elas seguram ele. E aí ela coloca parte do estômago pra fora. E ela começa a digerir uma camada bem fininha que ele tem em cima, no caso dos ouriços. E ela coloca o estômago dela dentro dele e vai digerindo ele vivo. Sim, elas são sinistras. Elas são incríveis. E elas vão comendo os animais primeiro por fora, primeiro só diluindo eles com o estômago, com o líquido do estômago delas, depois elas vão engolindo tudo de novo. A maioria das estrelas fazem isso, mas tem algumas estrelas que elas não têm ventosa nos pezinhos e elas não conseguem colocar parte do estômago para fora, elas engolem a presa toda. Por exemplo, elas estão lá no fundo, elas encontram um camarãozinho pequenininho ou um molusco pequenininho que tem umas conchinhas. Elas engolem ele, fazem a digestão e depois elas cospem o esqueletinho para fora. A maioria das pessoas acham que as estrelas do mar só tem 5 pontas. Na verdade, a gente chama isso de braço. Cada ponta dessa chama braço. Então elas podem ter 5 braços, como 7, como 9, como mais de 20. Todas elas possuem espinhos bem pequenininhos. Algumas podem ter um espinho bem grande. E elas têm diversas colorações. Tem estrela do mar azul, tem estrela do mar azul com bolinha preta, tem estrela do mar branca com bolinha preta, tem estrela do mar laranja, tem estrela do mar vermelha, tem estrela do mar roxo, tem estrela do mar lilás, tem estrela do mar rosa, tem estrela do mar rosa com roxo, com cinza, com preto, com todas as cores. Elas são incríveis. Existem 1.900 espécies de estrela do mar. Existe um grupo de estrela, essas que eu falei que os pezinhos não têm ventosas e engolem a presa inteira, elas vivem na areia. Pode acontecer das pessoas pescarem uma estrela do mar. Como assim? Como ela come os animaizinhos que ficam enterrados na areia? Se alguém está pescando e o camarão, vamos supor, está lá no fundo, ela vai por cima, ela pega essa presa, coloca dentro dela e aí o pescador acaba pescando a estrela do mar. E nessa hora eles podem machucar elas na hora de tirar, então tem que tirar com muito cuidado. E tem que lembrar, não segurem as estrelas do mar pelos bracinhos delas, porque eles são sensíveis e elas podem tirar eles. Caso elas sintam a necessidade, elas conseguem fazer uma autotomia. Elas mesmas tiram esse bracinho. Falando em braço, falando em tirar braço, o que acontece? A maioria das estrelas do mar tem a reprodução sexuada, ou seja, precisa de um macho e de uma fêmea. Aí eles liberam os gametas na água, o macho libera o espermatozoide, a fêmea os óvulos, eles se encontram na água, ocorre a fertilização, nasce uma larvinha, depois essa larva se desenvolve em outra larva, então um juvenil. Essa é a maioria das estrelas. De novo, tem várias exceções, né, no mundo animal. Mas enfim, a maioria é assim. E outras estrelas também fazem a reprodução assexuada. Como assim? Ela mesma, num período que ela está cheia de nutrientes dentro dela, ela se divide ao meio. E aí parte do disco central dela sai e ela gera um clone. Ou seja, uma estrela vira 2, mais ou menos com a mesma quantidade de braços para cada lado. Mas tem um grupo de estrela que faz isso a partir de um braço. Ela mesma, a partir de um braço, consegue regenerar uma estrela inteira. Isso é para todas as estrelas? Não, isso é um grupo muito pequeno de estrelas que faz, só que isso virou um mito no meio do grupo. E aí muitas pessoas acham que se tirar um bracinho, se quebrar a estrela, vai estar ajudando ela a virar outra. E não, pode acabar matando o animal, principalmente se quebrar lá no meio. Lembrando, cada animal faz o que faz sozinho. E o humano também. A maioria das estrelas do mar, essa que eu falei que tem os pezinhos com ventosas, vivem em costão rochoso. E como eu falei lá no começo, elas podem se alimentar de vários animais. Desde moluscos bivalves, até ouriços, até outras estrelas. Sim, as estrelas também são canibais. Então vamos lá. As estrelas existem há milhões de anos no mar. Aliás, todo o grupo, né? E elas exercem um papel super importante na cadeia alimentar dos animais marinhos. Elas são incríveis, são fascinantes. As estrelas do mar são maravilhosas.
Mas o que está acontecendo? Por conta do homem, muitas espécies estão ameaçadas de extinção. Porque as estrelas do mar, quando ela é aquela larvinha que eu falei, ela pode ter muitos predadores. Mas quando adulta, poucos animais comem elas inteiras, principalmente os que têm um esqueleto maior. E aí o que acontece? O humano pega elas inteiras e às vezes tira para tirar uma foto, aí joga ela lá embaixo de novo. Só essa mudança de pressão já pode fazer muito mal para as estrelas. Outra questão é os pezinhos, que se ela estiver grudada em algum lugar e o humano for lá e puxar, ela vai fazer força para ficar lá, ele vai fazer força para puxar, o humano provavelmente vai conseguir puxar e pode arrancar esses pezinhos dela, vão ficar grudados lá na pedra. Não, gente, não tira ela do mar só para tirar uma foto, porque são animais marinhos, eles não vivem fora da água. Então, se você quer achar bonito, quer admirar, você mergulha, olha lá de pertinho e não tira do lugar para tirar foto. Aqui no Aquário de Ubatuba, a gente tem o primeiro tanque de contato do Brasil. Aqui sim, você pode ver ela bem de pertinho e passar a mão suavemente, como se fosse a água, para ver a textura dela. Mas lembrando, no mar não é legal tirar nem estrelas do mar, nem nenhum outro animal do lugar. Muitas espécies de estrela do mar estão ameaçadas principalmente por conta do comércio. Mas os humanos pegam elas inteiras, tiram da água, põem ela para secar, aí o animal morre, deixam elas bem sequinhas e vendem só o esqueleto. Então muitas pessoas estão acostumadas a ver as estrelas do mar brancas e eles acham que elas são brancas e duras, mas na verdade as estrelas elas são flexíveis e têm diversas colorações, como a gente já falou. Gostou de saber mais sobre as estrelas do mar? Elas são incríveis, né? Dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário sobre o próximo vídeo que você gostaria de ver. Obrigada! É isso. As estrelas do mar são o máximo, cara!